5 receitas de ovos de Páscoa que vão te fazer salivar. Existem inúmeras receitas de ovo de Páscoa, com diferentes ingredientes, sabores e técnicas. Alguns exemplos de variações populares incluem: ovo de Páscoa tradicional de chocolate ao leite, ovo de Páscoa recheado com creme de avelã, ovo de Páscoa de chocolate branco com frutas vermelhas, ovo de Páscoa de chocolate amargo com castanhas, ovo de Páscoa de colher com brigadeiro ou ganache. Além disso, muitas pessoas também criam suas próprias receitas exclusivas de ovo de Páscoa, experimentando diferentes combinações de sabores e ingredientes. Em resumo, as possibilidades são praticamente infinitas. A tradição do ovo de Páscoa tem origem em rituais pagãos que celebravam a chegada da primavera e o renascimento da natureza após o inverno. Na Europa, os povos antigos costumavam presentear uns aos outros com ovos pintados para simbolizar a renovação da vida e a fertilidade. Com o tempo, a tradição dos ovos de Páscoa foi assimilada pelo cristianismo e incorporada às comemorações da Páscoa, que celebra a ressurreição de Jesus Cristo. Na Igreja Católica, os ovos eram considerados um símbolo de ressurreição e renovação da fé. A partir do século XVIII, passou a ser comum presentear os fiéis com ovos de galinha cozidos e pintados de vermelho para celebrar a Páscoa. Com o avanço da tecnologia e a popularização do chocolate, a partir do século XIX, surgiram os primeiros ovos de chocolate, que logo se tornaram uma tradição em muitos países. Hoje em dia, os ovos de Páscoa são um dos principais símbolos das comemorações pascais em todo o mundo e são presenteados entre amigos e familiares como forma de celebrar a renovação da vida e a esperança de um futuro melhor. O ovo de Páscoa tradicional de chocolate ao leite é um clássico que nunca sai de moda. Para fazer esta receita, você vai precisar dos seguintes ingredientes: 500 gramas de chocolate ao leite picado ou em gotas. Forma para ovo de Páscoa, de preferência de silicone. Termômetro culinário. Papel manteiga. Modo de preparo: derreta o chocolate em banho-maria ou no micro-ondas, mexendo de vez em quando até que esteja completamente derretido. Utilize o termômetro culinário para verificar a temperatura do chocolate. A temperatura ideal é de 45 a 50 graus Celsius. Despeje o chocolate derretido na forma para ovo de Páscoa, preenchendo até a metade. Em seguida, gire a forma para que o chocolate cubra todas as partes e retire o excesso, deixando apenas uma camada fina. Leve a forma à geladeira por cerca de 10 minutos, ou até que a primeira camada de chocolate esteja firme. Repita o processo de preencher a forma com o chocolate e retirar o excesso, até que a espessura do ovo fique adequada, geralmente são 2 camadas de chocolate. Leve a forma novamente à geladeira por cerca de 10 minutos. Quando o chocolate estiver firme, desenforme o ovo com cuidado e reserve. Para decorar ou rechear o ovo, derreta um pouco de chocolate e utilize para fixar as decorações ou para colar as metades do ovo após o recheio. Coloque o ovo em um papel manteiga e embale para presentear ou servir. Essa é uma receita simples e deliciosa para quem deseja fazer um ovo de Páscoa tradicional de chocolate ao leite em casa. O ovo de Páscoa recheado com creme de avelã é uma opção deliciosa para os amantes de chocolate e avelã. Confira os ingredientes e o passo a passo para preparar esta receita. Ingredientes: 500 gramas de chocolate ao leite picado ou em gotas. Forma para ovo de Páscoa, de preferência de silicone. 1 xícara de creme de avelã. Papel manteiga. Modo de preparo: derreta o chocolate em banho-maria ou no micro-ondas, mexendo de vez em quando até que esteja completamente derretido. Utilize o termômetro culinário para verificar a temperatura do chocolate. A temperatura ideal é de 45 a 50 graus Celsius. Despeje o chocolate derretido na forma para ovo de Páscoa, preenchendo até a metade. Em seguida, gire a forma para que o chocolate cubra todas as partes e retire o excesso, deixando apenas uma camada fina. Leve a forma à geladeira por cerca de 10 minutos, ou até que a primeira camada de chocolate esteja firme.
Em uma tigela, misture o creme de avelã até ficar homogêneo. Retire a forma da geladeira e coloque o creme de avelã no centro do ovo, deixando uma borda de chocolate ao redor. Cubra o creme de avelã com mais uma camada de chocolate derretido, preenchendo a forma até o topo. Retire o excesso de chocolate com uma espátula. Leve a forma à geladeira novamente por cerca de 10 minutos, ou até que o chocolate esteja completamente firme. Desenforme o ovo com cuidado e embale em papel manteiga. Se quiser, você pode decorar o ovo de Páscoa com fios de chocolate branco ou confeitos de sua preferência. Essa receita é uma ótima opção para presentear ou para saborear em família. O ovo de Páscoa de chocolate branco com frutas vermelhas é uma opção saborosa e diferenciada para quem quer fugir do tradicional ovo de chocolate ao leite. Confira a seguir os ingredientes e o passo a passo para preparar essa delícia. Ingredientes: 500 gramas de chocolate branco picado ou em gotas. Forma para ovo de Páscoa, de preferência de silicone. 1 xícara de frutas vermelhas, morangos, framboesas, amoras, etc. Papel manteiga. Modo de preparo: derreta o chocolate branco em banho-maria ou no micro-ondas, mexendo de vez em quando até que esteja completamente derretido. Utilize o termômetro culinário para verificar a temperatura do chocolate. A temperatura ideal é de 45 a 50 graus Celsius. Despeje o chocolate branco derretido na forma para ovo de Páscoa, preenchendo até a metade. Em seguida, gire a forma para que o chocolate cubra todas as partes e retire o excesso, deixando apenas uma camada fina. Leve a forma à geladeira por cerca de 10 minutos, ou até que a primeira camada de chocolate esteja firme. Em uma tigela, misture as frutas vermelhas e amasse com um garfo até formar um purê. Retire a forma da geladeira e coloque o purê de frutas vermelhas no centro do ovo, deixando uma borda de chocolate branco ao redor. Cubra o purê de frutas vermelhas com mais uma camada de chocolate branco derretido, preenchendo a forma até o topo. Retire o excesso de chocolate com uma espátula. Leve a forma à geladeira novamente por cerca de 10 minutos, ou até que o chocolate esteja completamente firme. Desenforme o ovo com cuidado e embale em papel manteiga. Se quiser, você pode decorar o ovo de Páscoa com frutas vermelhas frescas ou com fios de chocolate preto. Essa receita é uma ótima opção para quem busca um ovo de Páscoa diferente e com sabores marcantes. O ovo de Páscoa de chocolate amargo com castanhas é uma opção perfeita para quem gosta de sabores mais intensos e texturas crocantes. Confira a seguir os ingredientes e o passo a passo para preparar essa delícia. Ingredientes: 500 gramas de chocolate amargo picado ou em gotas. Forma para ovo de Páscoa, de preferência de silicone. 1 xícara de castanhas picadas, castanha do Pará, castanha de caju, amêndoas, etc. Papel manteiga. Modo de preparo: derreta o chocolate amargo em banho-maria ou no micro-ondas, mexendo de vez em quando até que esteja completamente derretido. Utilize o termômetro culinário para verificar a temperatura do chocolate. A temperatura ideal é de 45 a 50 graus Celsius. Despeje o chocolate amargo derretido na forma para ovo de Páscoa, preenchendo até a metade. Em seguida, gire a forma para que o chocolate cubra todas as partes e retire o excesso, deixando apenas uma camada fina. Leve a forma à geladeira por cerca de 10 minutos, ou até que a primeira camada de chocolate esteja firme. Em uma tigela, misture as castanhas picadas. Retire a forma da geladeira e coloque a mistura de castanhas no centro do ovo, deixando uma borda de chocolate amargo ao redor. Cubra a mistura de castanhas com mais uma camada de chocolate amargo derretido, preenchendo a forma até o topo. Retire o excesso de chocolate com uma espátula. Leve a forma à geladeira novamente por cerca de 10 minutos, ou até que o chocolate esteja completamente firme. Desenforme o ovo com cuidado e embale em papel manteiga. Se quiser, você pode decorar o ovo de Páscoa com algumas castanhas inteiras ou com fios de chocolate branco.
Essa receita é uma ótima opção para quem quer um ovo de Páscoa mais amargo e com textura crocante. O ovo de Páscoa de colher com brigadeiro ou ganache é uma opção deliciosa e que tem feito muito sucesso nos últimos anos. Confira a seguir os ingredientes e o passo a passo para preparar essa delícia. Ingredientes: 500 gramas de chocolate ao leite picado ou em gotas. Forma para ovo de Páscoa, de preferência de silicone. Brigadeiro ou ganache, receita a seguir. Papel manteiga. Para o brigadeiro: 1 lata de leite condensado. 2 colheres de sopa de manteiga sem sal. 4 colheres de sopa de chocolate em pó. Para o ganache: 200 gramas de chocolate ao leite picado. 1 caixinha de creme de leite. Modo de preparo: derreta o chocolate ao leite em banho-maria ou no micro-ondas, mexendo de vez em quando até que esteja completamente derretido. Utilize o termômetro culinário para verificar a temperatura do chocolate. A temperatura ideal é de 45 a 50 graus Celsius. Despeje o chocolate ao leite derretido na forma para ovo de Páscoa, preenchendo até a metade. Em seguida, gire a forma para que o chocolate cubra todas as partes e retire o excesso, deixando apenas uma camada fina. Leve a forma à geladeira por cerca de 10 minutos, ou até que a primeira camada de chocolate esteja firme. Enquanto isso, prepare o brigadeiro ou o ganache. Para o brigadeiro: em uma panela, misture o leite condensado, a manteiga e o chocolate em pó. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até que a mistura comece a desgrudar do fundo da panela. Desligue o fogo e deixe esfriar. Para o ganache: em uma tigela, coloque o chocolate ao leite picado e reserve. Em uma panela, aqueça o creme de leite até que comece a ferver. Despeje o creme de leite quente sobre o chocolate picado e mexa até que o chocolate esteja completamente derretido e a mistura esteja homogênea. Retire a forma da geladeira e coloque o brigadeiro ou o ganache no centro do ovo, deixando uma borda de chocolate ao leite ao redor. Cubra o brigadeiro ou o ganache com mais uma camada de chocolate ao leite derretido, preenchendo a forma até o topo. Retire o excesso de chocolate com uma espátula. Leve a forma à geladeira novamente por cerca de 10 minutos, ou até que o chocolate esteja completamente firme. Desenforme o ovo com cuidado e embale em papel manteiga. Para servir, basta cortar o ovo ao meio na horizontal e servir com uma colher. Essa receita é uma ótima opção para quem quer surpreender na Páscoa com um ovo de colher delicioso e cremoso. O ovo de Páscoa com decoração temática ou personalizada é uma ótima opção para presentear alguém especial ou para decorar sua mesa de Páscoa. Essas são apenas algumas ideias para criar um ovo de Páscoa com decoração temática ou personalizada. Utilize a criatividade e crie um presente único e especial para surpreender na Páscoa.